TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos com muita informação, muita notícia nessa sexta-feira. Ó, voou, Roberto. Bom dia. Voou. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Está na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial e, é claro, nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato. DDD 24, telefone 99248-3167, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu completamente fechado, nublado, mas não tá frio não. Não. Tá uma temperatura boa, uma temperatura gostosa, mas não tem aquele céu de brigadeiro dos últimos 2 dias e amanheceu assim. Mas também não está muito frio, não está ventando, então está um clima assim bem agradável na cidade imperial, na cidade de Pedro. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 14 de novembro. Assistente virtual da Secretaria de Estado de Saúde avisa sobre agendamento pelo WhatsApp. MEC convoca candidatos da lista de espera para vagas remanescentes do FIES. Operação Pressão Máxima interdita instaladoras de GNV irregulares no Rio e na Baixada. Secretaria de Estado de Saúde leva atendimento gratuito de hanseníase, para São Gonçalo. Contas de Três Rios são reprovadas em parecer prévio. Descarte irregular de entulho e lixo compromete a limpeza urbana em Petrópolis. E mais os destaques de lazer do fim de semana para você, agora no Correio Serrano na TV. Gente, o retorno. A gente está sem retorno. Bom, pessoal, a gente chega, claro, sempre com muita informação, olhando o que é notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição de final de semana. Nós vamos direto lá para a primeira página olhar os nossos destaques, as nossas manchetes. Na linha vermelha, a disputa pela vaga no STF. Pacheco dispara e, se preterido, Bruno Dantas vai para iniciativa privada, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Diferença salarial entre gêneros cai, diz IBGE. Mulheres recebiam em 2023 15,8% menos que os homens. No entanto, nos últimos 2 anos, a diferença diminuiu. Isso porque em 2022 eles ganhavam 17% a mais. Está aqui na página 6. Ainda assim, há diferença, né? 15,8% é de bastante diferença, né? É, bastante. E na nossa manchete, Rio de Janeiro registra quase 2 milhões de turistas internacionais. Bom dado. Pois é, e cluster automotivo aliviado com acordo sobre os chips. Está aqui no nosso texto legenda. O Jorge gosta de falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Esses chips aí, tinha um acordo lá que a China não estava deixando exportar alguns chips, aqueles materiais, aqueles metais raros, né? Ou as terras raras, se preferirem, né? São materiais para fazer esses chips e estava faltando muito no mercado. Agora, parece que um acordo aí grande que vai ser feito, vai ter um alívio para essas montadoras, né? E são muitas, não são poucas. Por exemplo, o Grupo Stellantis, que abriga ali diversas marcas, já ficou mais feliz, né? Nissan, Jaguar, Land Rover, Hyundai, Volkswagen, além da Michelin e empresas fornecedoras que compõem aí a cadeia produtiva do setor no interior do Rio. Isso dá um alívio grande, porque poderiam parar fábricas, viu?
E aí, já sabe, né? Parou fábrica, férias compulsórias, depois demissões voluntárias e depois demissões mesmo. Então, é bom que isso não aconteça. Pois é, e tem muito mais aqui na nossa primeira página, mas a gente vai dar aquela espiada na nossa página 12, porque lá fala que Bom Tempo queria o ICMS, enquanto o TCE via 37 falhas. Tribunal de Contas identificou falhas antigas na gestão tributária e aqui na reportagem você vai ver as 37 recomendações. Então, o atual governo pode utilizar essas recomendações aí, ó. Fiscalização do ISS, IPTU, cadastro imobiliário, ITBI, dívida ativa, cobrança de dívida ativa. Então, na época, o TCE já apontava formas de corrigir falhas deixadas na arrecadação municipal que podem ser usadas. A reportagem completa no nosso site, no nosso jornal. E ali, rapidamente, nas Petropolitanas, plano de resiliência para Petrópolis. Dentro das ações de prevenção aos eventos climáticos severos, o governo do estado realiza neste sábado em Petrópolis o primeiro encontro comunitário para a construção do plano de resiliência familiar nas Petropolitanas. Mas a gente tem reportagem para falar para vocês. Pois é, falando lá de contas, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu um parecer prévio contrário à aprovação de contas de 3 rios, viu? Referentes ao ano de 2024. De acordo com o órgão, o município não atingiu o equilíbrio financeiro durante o exercício e não atendeu determinações vigentes, como a aplicação mínima de recursos na educação. Falamos ontem, hoje a gente traz a reportagem completa em vídeo. O exame preliminar do TCE apontou 3 irregularidades na prestação de contas do município. O município não atingiu o equilíbrio financeiro, descumpriu a lei de responsabilidade fiscal e não aplicou o mínimo de 25% das receitas com impostos e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o limite mínimo estabelecido. A decisão foi dada com base na análise realizada pela Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE-RJ e também pelo Ministério Público Especial. O Ministério Público de Contas se manifestou de acordo com a instrução técnica, opinando também pelo parecer prévio contrário com base nas irregularidades relacionadas. A decisão determinou que o ex-prefeito Joacir Barbaglio Pereira fosse citado para tomar ciência da decisão e fazer vistas ao processo com prazo para a manifestação. O ex-prefeito Joa chegou a ser reeleito para o pleito de 2025, mesmo disputando a eleição sub judice. Ele teve o registro de candidatura indeferido por inelegibilidade ao ter as contas da gestão como presidente da Câmara de Três Rios, também reprovadas pelo TCE em 2019, enquanto vereador. Caso seja consolidada a rejeição das contas da prefeitura durante o exercício de 2024, sob a gestão de Joa, o ex-prefeito pode sofrer novas sanções, como multa, ser responsabilizado por improbidade administrativa, além de uma segunda inelegibilidade. Bom, nós entramos em contato com o ex-prefeito Joa, solicitando um posicionamento, mas até o fechamento dessa edição, né, até agora, né, nesse momento, a gente não teve resposta. E olha só, gente, o Batalhão de Polícia de Petrópolis, que é o 26º, divulgou pelas redes sociais a produção policial do mês de outubro. No período, foram apreendidos quase 49 quilos de drogas, entre cocaína, crack e maconha. Além disso, 16 motocicletas foram recuperadas. Vamos conferir. O levantamento do 26º Batalhão de Polícia Militar destaca as principais ações dos agentes no município de Petrópolis no mês de outubro. Segundo os dados, 142 ocorrências foram registradas e 88 pessoas foram presas durante o período. Ao longo do mês de outubro, foram apreendidos quase 22 quilos de cocaína, pouco mais de 21 quilos de maconha e cerca de 6 quilos de crack. Além das drogas, a Polícia Militar apreendeu 3 armas de fogo e 5 simulacros. Durante as ações, os agentes também apreenderam cerca de R$ 6.500. De acordo com o Tenente-Coronel Rasteiro, comandante do 26º Batalhão, nenhum roubo de rua foi registrado no 1º Distrito de Petrópolis, em decorrência de uma nova modalidade policial adotada no centro. Que no mês de outubro nós não tivemos nenhum roubo de rua no 1º Distrito
da cidade de Petrópolis, principalmente no centro da cidade, devido a uma modalidade de policiamento que nós implementamos, e nós conseguimos reduzir a zero esse índice de criminal. A nova modalidade consiste em 2 tipos de policiamento. São as abordagens no início da noite até a manhã do dia seguinte e o aumento de viaturas nas ruas. Na verdade, foram 2 modalidades de policiamento. A primeira foi policiamento voltado para abordagens e também na Praça da Liberdade durante o dia, né? Na verdade, Praça da Liberdade, circuito, Praça da Liberdade, Catedral, com os policiais que trabalham no expediente. Outro dado que chama a atenção é a recuperação de 16 motocicletas. Em um dos casos, uma moto que havia sido roubada na Baixada Fluminense foi encontrada no Itamaraty, em Petrópolis. Além disso, a Polícia Militar também apreendeu um carro. Boa noite, galera. Vim aqui agradecer pelo auxílio aí de recuperação da minha moto, do meu veículo, que eu vim de Belfor Roxo, o Albossato e o Cariús aí, que me auxiliou no grande trabalho da delegacia. Segundo o Rasteiro, desde que ele assumiu o comando do 26º Batalhão, um dos objetivos era reativar os destacamentos de policiamento ostensivo, os DPOs, o que foi feito em outubro deste ano. Desde que nós assumimos o comando aqui do 26º, já tínhamos o objetivo de reabrir os DPOs de Alto da Serra e Bingen. E uma feliz coincidência que uma semana após a reabertura desses postos, nós tivemos a Operação Contenção no Rio de Janeiro, e nós conseguimos realizar blitz nos pontos de acesso, nas entradas e saídas da cidade. Para denunciar crimes, é possível entrar em contato com a polícia através do número DDD 24 99222 1489. O anonimato é garantido. Como eu disse, o anonimato é garantido, nós não temos interesse nenhum em identificar as pessoas, nós precisamos somente das informações, e o número do telefone é DDD 24 99222 1489. Repetindo, 99222 1489. É isso, olha só, a polícia tem faro para essas coisas, gente. É treinada para saber o carro que vai parar, onde vai parar. É assim. Tem mais, viu? Olha só. 7 líderes do Comando Vermelho foram transferidos na última quarta-feira para presídios federais de segurança máxima. A operação, coordenada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, fez parte da estratégia para enfraquecer a atuação de facções criminosas dentro do sistema prisional aqui no estado do Rio. A transferência foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e Forças de Segurança Estaduais. Os presos foram retirados da penitenciária Laércio da Costa Peregrino, em Bangu 1, sob forte esquema de segurança, conduzido por equipes do Serviço de Operações Especiais, do Grupo de Intervenção Tática e da Divisão de Busca e Recaptura. Os 7 detentos transferidos somam juntos 428 anos, 6 meses e 21 dias de condenação. Com as transferências, o governo do estado busca impedir que líderes de facções continuem comandando atividades ilícitas dentro dos presídios fluminenses. Do presídio, os detentos seguiram escoltados até o Aeroporto Internacional do Galeão, de onde embarcaram em uma aeronave da Polícia Federal, com destino a unidades federais de segurança máxima. Todos possuem condenações ligadas ao tráfico de drogas e foram incluídos no sistema federal com base na Lei 11.671 de 2008, que autoriza a transferência de presos de alta periculosidade. A operação marca mais uma etapa da estratégia de isolamento de lideranças criminosas e reforça a integração entre os governos estadual e federal no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Pois é, nesse contexto todo de operação tem mais, né, Roberto? A Polícia Civil do Rio realizou na quinta-feira ontem uma operação para desarticular um esquema de fabricação e venda ilegal de armas e munições. A ação acontece de forma simultânea no Rio e no Paraná e revelou uma rede que produzia e comercializava fuzis, pistolas e munições que abasteciam criminosos nos 2 estados. A operação é coordenada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos e contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha suspeita de fabricar armas artesanalmente e vender para facções criminosas. No Rio e no Paraná,
os agentes encontraram locais usados para a produção e o armazenamento das armas. Ferramentas, peças, insumos e equipamentos de recarga de munições foram apreendidos. Segundo as investigações, parte do material era distribuído sem qualquer controle legal. A investigação começou após a perícia de dados em celulares e computadores apreendidos em fases anteriores da operação. Os materiais analisados revelaram um fluxo intenso de mensagens, vídeos e registros financeiros que comprovam o funcionamento de uma rede estruturada com fabricantes, intermediários e compradores. De acordo com a Polícia Civil, o grupo produzia pistolas, fuzis e até metralhadoras de forma artesanal. As munições também eram montadas manualmente e o transporte dos armamentos era feito por transportadoras privadas com instruções para disfarçar o conteúdo e ocultar a identidade dos remetentes. Ainda segundo as investigações, os criminosos chegavam a lucrar até 150% com as vendas ilegais. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede de fabricação e comércio ilegal de armas e munições. Que perigo, hein? Pois é, Que tá aí. perigo, né? Porque aí aquela premissa da arma só vindo importada tá caindo por terra já também, né? Tá aqui dentro já a fabricação, né? Pois é. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que Operação Pressão Máxima interdita instaladoras de GNV irregulares no Rio e na Baixada. E você vai ver também o nosso Correio Esportivo, tem as novidades aí do esporte, o que aconteceu, viu? Correio Serrano volta já. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita.
Mas direito é ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Ministério da Educação começou ontem, quinta-feira, a convocar os candidatos da lista de espera para as vagas remanescentes do FIES referente ao segundo semestre de 2025. O prazo das convocações segue até o dia 28 de novembro. O FIES é o programa federal que concede financiamento a estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior. Os candidatos devem acompanhar a pré-seleção no site FIES Seleção, acessando com o login único da plataforma gov.br. É necessário ter condições de cumprir a frequência mínima exigida para o curso no semestre letivo. Os pré-selecionados precisarão comprovar as informações declaradas no momento da inscrição junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição em que foram selecionados. O prazo é de 2 dias úteis após a pré-seleção. Os documentos podem ser entregues de forma presencial ou digital, conforme a faculdade. Após a aprovação da documentação, o estudante deve validar os dados com o agente financeiro em até 10 dias. Somente depois dessa etapa, o contrato de financiamento será formalizado. Quem perder os prazos ou não apresentar toda a documentação exigida, perde a vaga, que é automaticamente repassada ao próximo candidato da lista de espera. Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, é necessário apresentar laudo médico com o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças. Caso haja inconsistências, a instituição pode solicitar documentos complementares. Vale destacar que metade das vagas é reservada ao FIES Social, voltado para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no CAD único. Esses candidatos não precisam comprovar renda, mas devem validar as demais informações na faculdade. Tá aí, que bom, né? E olha só, gente, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON Estadual do Rio de Janeiro realizaram na quarta-feira mais uma etapa da Operação Pressão Máxima. A operação fiscalizou 8 estabelecimentos entre instaladoras de GNV, oficinas, nas zonas norte e sul da capital. E na Baixada Fluminense, resultando em 5 autuações e 5 interdições, sendo 4 parciais e 1 total. Confiram. O objetivo da força-tarefa é aumentar a segurança dos consumidores e combater irregularidades na cadeia do gás natural veicular, um combustível seguro e acessível quando utilizado dentro das normas técnicas, mas que pode se tornar um risco quando mal instalado ou mantido de forma irregular. A ação surgiu de uma demanda direta da população após o aumento no número de reclamações e de casos envolvendo explosões de veículos nos últimos anos. Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversas infrações, como a ausência de alvará de funcionamento, falta de exibição dos preços
preços e do Código de Defesa do Consumidor, além da inexistência de certificados obrigatórios, como o do Corpo de Bombeiros e o registro de cadastro de instalador. Em alguns casos, também foi constatada a falta de emissão de nota fiscal e a ausência de informações do PROCON nos documentos fiscais. Um dos estabelecimentos teve as atividades totalmente interditadas por apresentar um conjunto de irregularidades graves, incluindo a ausência de alvará, de preços e dos certificados necessários à operação. Os dados coletados durante as fiscalizações vão subsidiar um estudo técnico da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do PROCON sobre o impacto da falta de reteste e licenciamento anual na segurança dos veículos. E a Secretaria de Estado de Saúde está levando atendimento de graça de hanseníase para São Gonçalo, na região metropolitana. A ação faz parte do programa Roda Hans, que percorre diferentes cidades no estado com uma unidade móvel de atendimento. A carreta Roda Hans vai ficar estacionada no açaí atacadista do Alcântara entre os dias 11 e 14 de novembro, das 8 da manhã às 5 da tarde. A unidade conta com 5 consultórios e um laboratório para diagnóstico e tratamento da doença. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria que afeta principalmente a pele e os nervos. Se manifesta por pequenas manchas sem cor, onde a pele é insensível e não transpira. Além dos atendimentos espontâneos, também serão avaliadas pessoas que tiveram contato com casos confirmados de hanseníase. A iniciativa ajuda a identificar novos casos e levar o tratamento para mais perto da população. O treinamento prevê atividades teóricas e práticas para o pessoal da Atenção Primária à Saúde nas cidades, além de integrantes do programa Mais Médicos para o Brasil, que atuam nas localidades. Depois de São Gonçalo, a carreta segue para Guapimirim, nos dias 18 e 19, e para Cordeiro, entre os dias 25 e 28 de novembro. Em 2024, foram 340 atendimentos na unidade móvel, com 12 casos confirmados. Vale lembrar que no ano passado o estado contabilizou 583 casos da doença, e de janeiro a outubro deste ano, o estado já registrou 423 casos de hanseníase. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição a gente vai focar em tênis e também futebol. Começamos a nossa edição de hoje falando de futebol internacional de seleção brasileira. Isso porque o Brasil entra em campo neste sábado para disputar mais um amistoso, desta vez contra o Senegal. Mesmo sendo contra uma seleção africana, esse jogo vai ser disputado na Europa, mais precisamente no Emirates Stadium, o estádio do Arsenal, em Londres. Toledo, a gente tem que destacar aqui que esse é um jogo muito importante, porque na Copa do Mundo se enfrentam seleções de diversos continentes. Vamos enfrentar muito provavelmente seleção aqui da América do Sul, da América do Norte, da Europa. Com vários estilos de jogo. Exatamente, e as seleções africanas estão incluídas também. Inclusive, na Copa do Mundo de 2022, o Brasil jogou contra Camarões e perdeu. Foi uma seleção alternativa, é claro, o Brasil já estava classificado e jogou com um time B ali, mas ainda assim perdeu. E se o time tivesse tido essa preparação, tivesse jogado contra outras seleções do continente, poderia ter performado melhor. E é claro, é sempre bom a gente destacar esses diferentes testes que a seleção tem que passar. Exatamente. E em 2023 o Brasil também jogou contra o Senegal e perdeu. Exatamente. Aquele período bem conturbado da seleção brasileira. Foi onde ali começou a dar tudo errado, dar indícios de que poderia dar errado, né? Exatamente. Aí deu muito errado. Deu muito errado. Mas agora a seleção tá mudando de cara, tá com o Carlo Ancelotti, tá conseguindo bons resultados. Perdeu bem. Exatamente. Perdeu aquele último joguinho das eliminatórias, porém o trabalho ainda está sendo formado e tem muita coisa acontecendo nesse Brasil. E a gente geralmente traz aqui para vocês, é claro, a escalação provável. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Vamos fazer o que a gente considera que seria a nossa seleção ideal para esse jogo contra o Senegal. Exatamente. O goleiro, acho que não tem muita dificuldade em escolher, não. Pelo menos nesse primeiro jogo, né, Hugo? Exatamente. Entre os convocados, para mim é muito claro que é o Ederson, porque para mim os outros nem deveriam ter sido convocados. Exatamente. Eu iria no Ederson também. Nos defensores, aí a briga já fica um pouquinho mais legal.
Na lateral esquerda, eu iria com o Luciano Juba, que tem que ser testado, primeira convocação dele. Na lateral direita, para mim, é um verdadeiro tanto faz. Todos os dois, tanto Paulo Henrique quanto o Wesley, jogaram muito bem pela seleção. E cada um pode jogar um joguinho para ficar justo com cada um. Mas eu iria com o Paulo Henrique nesse primeiro jogo. Eu também iria com o Paulo Henrique nesse primeiro jogo, principalmente para aproveitar aquele gás que foi a primeira partida dele como titular, o jogo contra o Japão, que ele fez até gol. E a gente tem que destacar também que a gente pode ter 2 seleções em cada tempo. Então, o Brasil pode jogar com o Paulo Henrique no primeiro tempo, o Wesley no segundo. É um bom teste. Para mim, esses daqui são os 2 laterais direitos que no momento são os mais preparados, inclusive para ir para a Copa do Mundo. Exatamente. Aí para a zaga, eu acho que também não tem muito mistério não. Também. Tem só uma pequena dúvida. Qual é a melhor combinação? Porque nós temos Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No momento, eu iria de Gabriel Magalhães e Éder Militão, que para mim são os 2 que estão jogando melhor. Apesar do Marquinhos ser o capitão, mesmo assim. Exatamente. O Marquinhos também está fazendo uma ótima temporada, fez um ótimo ano, uma ótima temporada na temporada europeia passada, foi campeão da Champions, mas nesse exato momento eu escolheria Gabriel Magalhães, que é para mim o principal zagueiro do Brasil para essa Copa, e também o Éder Militão, que quando está bem fisicamente, joga muito. Exato, e eu vou te falar que o setor da zaga do Brasil é o melhor setor, assim, que com várias opções, tanto vários que não foram convocados, vários que até foram convocados, que foram convocados algumas outras vezes, tem muita opção boa. Exatamente. Aí partindo para o meio campo, a gente tem aquela questão que é um time de volantes, né? A gente não tem nenhum meia muito ofensivo. Muito 10, né? Exatamente, não tem nenhum 10. E eu iria, claro, com o básico que está dando muito certo, que é Bruno Guimarães e Casemiro. Eu acho que essa é a base da seleção para a Copa do Mundo, esse é o pilar central da seleção. Exatamente, eu incluiria o Paquetá aí também nesse trio de meio de campo. Se a seleção brasileira for jogar num 4-3-3 ali também. E no ataque também tem muitas opções boas, né? Exatamente, eu acho que no ataque a gente já começa a ter problema, porque é muito jogador bom para poder jogar. Só um destaque também que, num momento que o Casemiro estiver um pouco mais cansado, entraria com o Andrei Santos no lugar dele, que jogou bem pela seleção brasileira e está jogando muito bem pelo Chelsea. Muito bem, e tem um teste também, um reteste, pode-se dizer assim, que agora o Fabinho voltou para a seleção. A última convocação, inclusive, tinha sido na Copa de 2022. E é um teste porque é um jogador muito parecido com o Casemiro. Eu acho que era isso que o Ancelotti estava buscando, um jogador com as mesmas características dele. Exatamente, mas nosso meio campo ali, a base é Bruno Guimarães e Casemiro, os outros são possíveis alterações do time. E para o ataque, que a gente está vendo que o Brasil está jogando com 4 atacantes ultimamente, eu iria de Estevão, isso daqui para mim não é dúvida, está jogando muito, muito bem. Vinícius Júnior, também não tem muito o que fugir. Rodrigo, e para mim a grande dúvida dessa seleção é quem é que vai ser esse quarto nome do ataque, que pode ser tanto o Paquetá jogando no meio campo, ou esse quarto nome do ataque que eu acho que seja mais provável. Eu daria o teste, vou ser muito sincero, pro Vitor Roque para ver como que ele vai se performar na seleção. A gente tem muitos pontas bons, né? E eu acho que isso é até ruim, porque faltam 10. Faltam 10 nesse time, a gente tem Luiz Henrique, Estevão e Rafinha ali, que disputam a mesma posição. Exatamente. Eles são 3 jogadores assim muito bons. Exatamente. Rafinha, que a gente não vai falar dele hoje porque ele está machucado e não foi convocado. Mas aí fica essa dúvida pro ataque, que a gente tem para a posição de atacante, né, Toledo? A gente tem o Vitor Roque, tem o Matheus Cunha, que joga um pouco mais recuado, joga ali entre o 9 e o 10, faz aquele falso 9, e o João Pedro. Desses daqui, quem está jogando melhor nesse momento é o João Pedro. Mas já que o Ancelotti está promovendo muitos testes, eu iria de Vitor Roque. Exatamente. Aí eu acho que nas pontas seria exatamente isso. Vinícius Júnior, que ainda falta render pela seleção, isso é claro. Estevão na direita pelo momento no Chelsea, também pelo que tem jogado pela seleção. E no ataque fica essa dúvida. O Matheus Cunha pode jogar até como um 10, até como uma sombra ali do outro atacante. E o Vitor Roque também merece uma chance, porque é o melhor centroavante no Brasil hoje. Exatamente. E o Rodrigo, que eu acho que é aquele jogador que ele joga de ponta, mas ele também é meio ponto esquerdo. Ele joga onde ele quer. Exatamente. E ele acaba fazendo um pouco essa armação da seleção brasileira e joga, inclusive, com a própria camisa 10. Mas fica aí essa dúvida, esse ataque, que a gente já definiu qual seria o nosso, mas que muita coisa pode acontecer ainda. E é muito bom ter essa disputa e ser difícil de escalar, né? Exatamente. No mesmo dia desse jogo, o Flamengo também joga. O rubro-negro entra em campo pelo Brasileirão para fazer seu jogo atrasado contra o Sport lá na Ilha do Retiro. O jogo da disputa dos campeões de 87 está marcado para começar às 6h30 da tarde.
E apesar desse jogo em plena data FIFA, é importante destacar que o Flamengo não vai ser o único time prejudicado na busca pelo título brasileiro. Isso porque o Palmeiras, o principal adversário do Flamengo, também joga no mesmo dia, mas o seu jogo é contra o Santos. Eu acho que esses jogos atrasados podem mudar bastante coisa no campeonato. Na minha opinião, o jogo do Palmeiras, é claro, é um pouco mais difícil. O Flamengo joga contra o último colocado. O Palmeiras tem um clássico ali, claro, tem uma discrepância enorme, mas também os dois times vão sofrer com os desfalques. E, na minha opinião, o Palmeiras sofre ainda mais. Exatamente, eu diria que principalmente por sofrer com os desfalques em um clássico, a situação do Palmeiras é bem mais complicada. E principalmente porque o Sport está muito mal nesse Campeonato Brasileiro, já está virtualmente rebaixado. Mas ainda assim, é ruim a gente ver esse final de campeonato com jogos atrasados e os times que estão disputando lá na frente, os dois líderes do campeonato, terem que jogar sem a força máxima nessa final. Mas aí é uma questão do calendário, a gente está vendo que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está tentando fazer algumas alterações para melhorar isso para o ano que vem, melhorar essa situação que já é histórica, já é um problema histórico do calendário brasileiro, mas daí essa final vai ser um pouco alterada por conta desses desfalques. Agora mudando um pouco de assunto, mas continuando no futebol, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou o projeto de lei 864 de 2019, que trata da profissionalização dos árbitros do futebol brasileiro. O texto, de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, tramita desde 2019 e teve autoria do senador Romário. E agora segue para apreciação na Câmara dos Deputados. O texto do projeto de lei aborda pontos como a homologação de vínculo empregatício entre os árbitros e as federações estaduais e a CBF, permitindo que os árbitros passem a receber remuneração fixa e não apenas quando atuam em partidas, como ocorre atualmente. Além disso, com a profissionalização, os árbitros também passariam a ter acesso a direitos trabalhistas. Toledo, eu diria que essa é uma alteração no futebol brasileiro e na legislação brasileira muito necessária, que já era para ter acontecido há muitos anos. Os árbitros são profissionais como qualquer outro e precisam receber uma remuneração condizente com o ambiente que eles têm, condizente com a responsabilidade que eles têm. E direito trabalhista, né, gente? Já estamos em 2025 e eles já tinham que receber isso há muito tempo. A gente tinha um tempo atrás a Lei Pelé, né, que mudou bastante coisa em relação às regras trabalhistas dentro do futebol, mudou bastante coisa de lá pra cá. E assim, os árbitros também fazem parte do jogo. E eu acho que isso é muito bom para fazer o jogo ser melhor, né? Exatamente. Quanto mais profissionalizados, capacitados eles estiverem, melhor. Aí a gente espera que tenha uma melhora na arbitragem brasileira, que está sofrendo com muitas polêmicas há muito tempo. Toda rodada a gente comenta algum erro, né? Exatamente. É em 2025, 2024, 2023 e é um problema histórico no futebol brasileiro. E conforme eles estiverem mais capacitados, a gente torce, é claro, e o futebol tende a melhorar, o espetáculo tende a melhorar. Exatamente, e ainda, é claro, a gente segue acompanhando toda essa história e a gente traz, é claro, para vocês. E agora partindo, e para finalizar nossa edição com o tênis, com um lugar assegurado no top 30 do mundo ao fim desta temporada, João Fonseca, atual número 24, vai mudar de patamar e passará a integrar uma relação de jogadores especiais em 2026. De acordo com o regulamento da ATP, os 30 primeiros colocados do ranking mundial no fim de cada ano têm algumas obrigações a cumprir nos 12 meses seguintes. O atleta nesta seleta lista é chamado de Commitment Player, que é o jogador de compromisso na tradução do inglês. Dentre as exigências, um dos top 30 precisa disputar 8 dos 9 torneios da série Masters 1000 e 5 campeonatos com selo ATP 500. Ou seja, teremos o João nas quadras em pelo menos 13 torneios diferentes em 2026. Toledo, uma ótima notícia para os brasileiros, para quem acompanha o tênis mundial, é ver mais o João Fonseca nas quadras. É muito bom a gente ver esse desenvolvimento do atleta que já está no top 30 do mundo com apenas 19 anos. Exatamente, entra numa seleta lista também de atletas que entraram nessa lista dos top 30 muito novo, né? Exatamente. Mas, Toledo, infelizmente já acabou nosso tempo aqui e a gente se vê na próxima com mais um Correio Esportivo. É isso, gente. Até a próxima edição. Um beijo. Tá aí, pessoal. A gente tem mais ainda, né? Você vai ver depois do intervalo que o governo do estado entrega cartão Recomeçar a 132 famílias em Petrópolis. E você vai ver também a nossa agenda cultural. Voltamos já.
Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Estamos de volta. E olha, a Prefeitura de Petrópolis e o Governo do Estado iniciaram na última terça-feira a entrega do cartão Recomeçar, voltado para famílias atingidas pelas chuvas de abril e benefício aí de R$ 3.000 para ser usado para a compra de móveis, eletrodomésticos ou materiais de construção. Ao todo, 132 famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social vão receber o auxílio. Os primeiros cartões foram entregues na Casa dos Conselhos, no centro da cidade. O investimento do governo do estado é de quase R$ 400 mil. O cartão funciona como um débito e pode ser usado apenas em lojas credenciadas. O desbloqueio deve ser feito 10 dias após a entrega. Durante a entrega, a Secretaria de Assistência Social destacou que o programa representa um recomeço para muitas famílias, que ainda tentam se reerguer depois dos prejuízos causados pela chuva de abril. Ou seja, esse benefício é um benefício eventual e não habitual. É para restabelecer a vida das pessoas que perderam suas peças, roupa, perderam móvel. Então esse benefício vai ajudar muito na construção de um novo caminho para essas pessoas. Mais da metade dos cartões já foram entregues e o restante será distribuído até o dia 19 de novembro, véspera do feriado da Consciência Negra. As entregas seguem na sede da Secretaria de Assistência Social, na Avenida Ipiranga, das 9 da manhã às 5 da tarde. E olha, o descarte irregular de entulho, lixo verde e outros materiais em vias públicas continua sendo uma das principais questões do município de Petrópolis. E nos últimos meses, com base em denúncias e imagens enviadas por moradores, a Secretaria de Meio Ambiente emitiu 5 notificações relacionadas ao descarte, que além de configurar como infração ambiental, também compromete o trabalho das equipes da CONDEP responsáveis pela limpeza urbana. Estou aqui para agradecer a todos os petropolitanos e petropolitanas que têm ajudado a gente a manter a cidade limpa, enviando imagens de descartes irregulares de entulho em toda a cidade. O descarte irregular do qual Fernanda fala é registrado em vários pontos de Petrópolis. Na rua Alfredo Schlick, no Alto da Serra, por exemplo, foram 4 apenas entre os meses de agosto e novembro. O problema fica ainda mais grave quando o lixo domiciliar acaba misturado ao entulho, o que impede que as equipes de coleta de resíduos domiciliares consigam fazer o recolhimento de maneira adequada. São pessoas cometendo crimes ambientais e que poluem e sujam a nossa cidade. Nós estamos aqui novamente fazendo um apelo para que todas as pessoas possam denunciar o descarte irregular de entulho e que também não joguem entulho em vias públicas. A CONDEP possui o serviço do Disque Entulho por meio do telefone 2292-9500, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Serviço que permite a solicitação para a retirada de até 20 sacos ou volumes de entulho por vez. Diariamente são coletados, são recolhidos na nossa cidade cerca de 220 toneladas de entulho. Ainda tem muito trabalho para fazer, ainda tem muito entulho em via pública, mas nós estamos trabalhando incessantemente para deixar a nossa cidade mais limpa e mais linda. Para conseguir atingir esse objetivo, a presidente da CONDEP pede a participação da população na realização de denúncias por meio dos telefones 2246-9042 e 2246-9043. Mas nós precisamos contar com a colaboração de cada petropolitano denunciando os descartes irregulares. Ela ainda relembra que o descarte irregular é passível de multa, que pode chegar até R$ 11.000 em caso de reincidência, além da apreensão do veículo utilizado. Gente, isso é um absurdo, Gente, vou te falar. tem um disque entulho. Que falta de educação, que falta de tudo, né? Pô, não pensar no próximo ali, de lotar a lixeira, de jogar o lixo em qualquer lugar, atrai bicho, faz mal à saúde, ao meio, entre Fora outras coisas. que, com as chuvas fortes se aproximando, exatamente. esse entulho todo, esse lixo todo, a água carrega. Vai para dentro dos bueiros, acaba dentro do rio, aí tem aquelas enchentes que a gente sabe que tem por aqui, né? E é justamente sobre isso que a gente é. fala agora. A gente falou rapidamente sobre esse assunto no primeiro bloco, mas agora a gente traz o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai falar ao vivo com a gente sobre mais informações, porque dentro das ações de prevenção
atenção aos eventos climáticos severos, o governo do estado realiza amanhã, em Petrópolis, o primeiro encontro comunitário para a construção do Plano de Resiliência Familiar. A ação faz parte do projeto Rio de Janeiro Resiliente e Serrana Resiliente. E como eu falei, quem traz as informações, Gabriel Toledo já está aqui. Bom dia, Toledo. Bom dia, Toledo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Esse conjunto de ação é promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em parceria com a ONU Habitat. A primeira ação acontece nesse sábado, como você mesmo disse, no distrito da Posse, na Praça Seu das Artes, Porta Rio, das 9 da manhã a 1h da tarde. Além dessas ações voltadas para os moradores das comunidades, profissionais de educação e estudantes também vão ser capacitados em outra frente, dentro do projeto Ambiente Resiliente, lançado na semana passada no Palácio Guanabara. Essa ação conjunta, ela visa ampliar a resiliência urbana e climática da cidade de Petrópolis por meio de ações não estruturais de capacitação e fortalecimento comunitário para o desenvolvimento sustentável, focando também em ações de mobilização comunitária, educação ambiental climática e enfrentamento de riscos de desastre. Durante esse evento, no sábado, os moradores da Posse vão participar de oficinas de noções básicas de risco e classificação de desastres, com atividade prática na elaboração do mapa base de riscos comunitários, oficinas de monitoramento climático e sistema de alerta e alarme comunitário, com atividade prática também na montagem de sensores e pontos de monitoramento local. Essa atividade, que começa com os moradores da Posse, ainda vai ser levada mais para frente para outras 12 comunidades da cidade. Uma ação muito importante, Jorge e Roberta, e um momento muito importante também, visto que o verão já está chegando, muito junto, provavelmente, com muitas. Volto com você. Excelente aí, foi isso aí que você falou, o verão chegando, muita chuva, vem, né? É isso, tem que se preparar. Obrigada, Toledo, pelas informações. Obrigado pelas informações. Então, a gente vai saber como fica o tempo na nossa área de cobertura hoje. Eu já adianto que vai ser um dos dias mais quentes dessa semana, mas vai chover. Em Nova Friburgo, a previsão é de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, haverá muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol e muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. As temperaturas também vão variar entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia vai estar mais quente, com variação entre a mínima de 19 e máxima de 32 graus. A previsão é de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. E para finalizar a nossa previsão, o dia em Três Rios será como em Paraíba do Sul, também com sol e nuvens pela manhã e com chuva chegando no período da tarde, podendo seguir até a noite. Os termômetros também vão variar entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Começando por Petrópolis, o espetáculo Filhas da Terra estreia neste domingo, com entrada gratuita no Centro de Cultura Raul de Leone, e convida o público a deixar-se envolver por uma experiência sensível que celebra a vida, a memória e os vínculos que nos sustentam. A dramaturgia percorre os ciclos naturais da vida. Nas
nascimento, cura, encontro, partida e retorno. Agora, ainda em Petrópolis, neste sábado, a Feira RJ vai reunir cerca de 30 expositores na Praça da Liberdade. De moda consciente a artesanato, a feira traz peças exclusivas, cheias de propósito e estilo, tudo isso em um só lugar. Sendo assim, é uma ótima forma de curtir o clima leve e valorizar a economia local. Agora, indo para Teresópolis, a Lapa Sobe a Serra transforma a cidade em palco de música, cultura e boemia neste fim de semana. A proposta é simples e irresistível: recriar o clima vibrante da Lapa em plena montanha. A cenografia do festival traz os icônicos arcos, bares e luzes que simbolizam o bairro mais boêmio do Rio, criando um cenário envolvente e repleto de charme. O evento, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis, acontecerá de sexta a domingo e será realizado no Espaço Cultural Higino, na Avenida Oliveira Botelho. Enquanto em Paraíba do Sul é a vez da 45ª edição da Expo Paraíba do Sul, que acontece no Parque de Exposições Antônio Avelino de Oliveira, reunindo atividades rurais, atrações infantis e uma programação de shows. Entre os destaques da programação estão os shows do Belo, Nayara Azevedo, Felipe Araújo, Yara Velasco e Thales Roberto. Com entrada franca, a festa promete ser uma das maiores edições já realizadas, reunindo milhares de pessoas. Já em Três Rios, em comemoração ao feriado de sábado, acontece o segundo encontro Benguelê da Consciência Negra, a partir das 8 horas da manhã, na Avenida Rui Barbosa, número 510, no bairro Cantagalo. Entre as atividades estão um café coletivo, concurso de redação e uma roda de conversa com a presença de importantes referências negras da cidade. Agora, voltando para Petrópolis, o premiado ator Diogo Vilela está de volta ao palco do Teatro Imperial com o deslumbrante e requintado show Calbi Uma Paixão, onde percorre a carreira do artista Calbi Peixoto através de seus grandes sucessos e usando figurinos originais, doados pelo próprio, para uso nas apresentações. Além disso, Diogo Vilela é acompanhado em cena por banda ao vivo com piano, sopros e bateria. Os ingressos variam entre R$ 45 e R$ 120. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Pessoal, ficamos por aqui, mas é claro, amanhã tem o nosso resumo da semana com as principais notícias. Mas só uma última notícia. O grupo Tango Genuine, ele faz amanhã uma apresentação inédita com 10 bailarinos e um quarteto musical no Sesc Quitandinha. Pois é, tem um espetáculo, né, que promete lá conduzir o público por diferentes épocas da história do tango, com música ao vivo e coreografias impactantes. Você pode ir lá conferir. Exatamente. Vai lá, confere. É amanhã, sábado, essa apresentação inédita e promete ficar lotado, né? Tá aí, ó. Mas aí, olha só, isso, muito bacana, é isso aí. No Palácio Quitandinha parece ser bem bacana. E a gente fica por aqui, mas como o Jorge estava falando, amanhã tem o resumo da semana. Amanhã tem o resumo da semana e a gente volta ao vivo na segunda-feira às 7h30. E é claro, esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.